Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Louvor da harpa cristã, de número 16, despertar para o trabalho. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz, e vão-se os dias, que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão de joelhos nesse momento, para entrarmos, eu e todos os componentes do canal de oração, que a cada noite nos encontramos, nos reunimos, para entrarmos na presença gloriosa e santa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor, o Espírito Santo. E nós nos alegramos, Senhor, nos regozijamos de entrarmos na presença do Deus, o Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o Criador do céu e da terra, criou todo o universo, os planetas, as estrelas, as constelações, criou a terra, criou as aves, as vegetações, as águas, criou a raça humana. O Senhor criou todas as coisas e o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, segundo a palavra do Senhor, sem a permissão do Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui bem-aventurados, mais do que felizes de estarmos na presença de um Deus tão poderoso e que a palavra do Senhor nos fortalece tremendamente, nos prepara para seguirmos a caminhada. E nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer por essa palavra escrita, inspirada pelo Senhor, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, o grande Paulo, Senhor, o maior plantador de igrejas de
toda a história da Escritura Sagrada. O homem que percorreu todo o mundo daquela época, toda a bacia do Mediterrâneo daquela época, foi evangelizada pelo grande Paulo, o grande apóstolo Paulo, que deu a sua própria vida, toda a sua existência em favor do evangelho, da proclamação da palavra. E nós queremos agradecer por essa passagem no livro, na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 10, onde ele vai falar, Senhor, a respeito do evangelismo, da necessidade que nós temos de pregar a palavra do Senhor. O próprio Paulo, Senhor, vai dizer na Escritura Sagrada do Senhor, ele vai dizer: maldito serei se não pregar o evangelho. É verdade, Senhor, nós temos uma necessidade tremenda de proclamarmos e pregarmos esse evangelho, o evangelho da boa nova, o evangelho da boa notícia, o evangelho da salvação. E a boa notícia do evangelho, Senhor, na palavra do Senhor, é que o Senhor Jesus se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, julgado injustamente, colocado naquele madeiro, se tornando maldição em nosso lugar. É verdade, Senhor, no Antigo Testamento vai dizer: maldito aquele que for colocado no madeiro. E o Senhor Jesus se colocou, permitiu que colocassem ele no madeiro, e ele deu sua própria vida em resgate de muitos e muitos e muitos, Senhor Deus, e um deles somos nós, Senhor, nós que podemos ter a salvação, que recebemos a salvação única e exclusivamente pelos méritos e por aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz, derramando o seu próprio sangue para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Mas não basta, Senhor, segundo a palavra do Senhor, que apenas nós sejamos salvos. É preciso a proclamação dessa palavra, a pregação desse evangelho para todas as pessoas, para que muitos alcancem a salvação, o arrependimento dos seus pecados, a conversão, a mudança de mente, a mudança de vida, a santificação, andar no caminho do Senhor, para que os nossos nomes todos sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, aquele livro onde os anjos colocam o nome de todos os salvos, Senhor Deus, e que esses nomes serão chamados naquele dia, no arrebatamento, Senhor. Por isso, Senhor, se nesta noite há alguns entre nós ou na nossa parentela que ainda não tiveram um encontro verdadeiro de salvação com o Senhor Jesus, que possam fazê-lo nesta noite, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados, entregando suas vidas, as suas almas a Jesus, que é o nosso Redentor, é o nosso único Salvador, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que não há outro nome debaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Nenhum outro nome dado entre os homens pode salvar, nem nós podemos salvar nós mesmos. Só o Senhor Jesus, só o sangue dele naquela cruz é capaz de nos salvar, de perdoar pecadores como nós, Senhor Deus, e nos levar-nos ao arrependimento dos pecados. Por isso, Senhor, nessa noite, usa de bondade, Senhor, usa de misericórdia, Senhor, para salvar muitas pessoas nessa noite, que muitas almas nessa noite, ouvindo esta proclamação, possam colocar esta palavra, essa mensagem em seus corações, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós: de tudo que devemos guarda o teu coração, que essas pessoas guardem a palavra do Senhor em seus corações. O salmista Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, vai dizer no Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É verdade, Senhor, a palavra do Senhor, ela é salvadora, ela é redentora, ela transforma almas, ela transforma comportamento, ela transforma a vida, Senhor, e leva
leva-nos aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Salvador, do Redentor, para que possamos em breve tempo vivermos a vida eterna sob o senhorio do Senhor Jesus, Ele reinando sobre nós e entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarde durante toda essa noite, durante toda essa madrugada, nós e toda a nossa parentela, que o Senhor nos proteja, cada um dos participantes do canal de oração e aqueles que posteriormente terão acesso a essa rica mensagem, que o Senhor possa alcançá-los nessa noite com bênção, Senhor Deus, e proteção e misericórdia da parte do Senhor, que a bondade, a misericórdia e a salvação do Senhor jamais se apartem das nossas cabeças, Senhor, e que nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. E nós queremos nesse momento, numa única voz, todos juntos nesse momento, glorificarmos o nome do Senhor e dizermos: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.